Parou para pensar por que as frigideiras são de metal e o cabo não? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Estamos de volta! E a nossa saga continua. Tentar entender as ligações feitas entre os átomos. No caso de hoje, tem o Cl2, o gás cloro, um gás famoso, feito de dois átomos iguais, Cl, Cl. Mas qual a ligação entre eles, hein? Amigão, o lance está olhar a camada de valência. Cloro, família 7A, grupo 17, um halogênio, 7 elétrons na última camada. Cada cloro com 7. Mas espera aí, com 7 ele não está estável. Pela teoria do octeto, você imagina 8 elétrons como estabilidade. Então eles iriam querer ganhar elétron. O problema é que não tem ninguém para doar, não tem ninguém para transferir elétrons para ele. Então só tem um jeito, rolar o chamado compartilhamento de elétrons, que é característico de uma ligação covalente. E aí, olha a historinha, um pega no elétron do outro e passa a usar ao mesmo tempo. Dessa forma, cada um ficaria com 8, atingindo a estabilidade. O que a gente percebe na química é que esse par compartilhado costuma ser representado por um tracinho. Olhou o traço? Imagina um par de elétrons sendo compartilhado. Imagina uma ligação famosa da química, chamada de ligação covalente. Olha outro exemplo aí, outro gás famoso, o gás hidrogênio, H2. HH. Mais uma vez, quero ver a ligação envolvida. Hidrogênio, primeiro elemento da tabela com apenas um elétron. Coloca aí, vai! Se você perceber, ele vai querer ganhar elétron. Ah, então o hidrogênio, diante de uma reação, parece um ametal. Ele quer receber elétron. Mas espera aí, os dois querem receber. Então a saída, compartilhamento. Compartilha e vai! Dessa forma, cada um fica com 2. Então eles atingiram a estabilidade. Ué, mas a estabilidade não se dá com 8? Não é a teoria do octeto? Amigão, cuidado que muita gente se confunde com isso. Não necessariamente ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Muitos átomos se estabilizam com 8. Porém, outros vão se estabilizar com números diferentes. Tem gente que se estabiliza com 10, tem gente que se estabiliza com 2, como é o caso do hidrogênio. Mas por que com 2 ele está estável? Ele está estável porque com 2 ele está com configuração semelhante à do gás nobre mais perto dele, que no caso é o hélio. Se você perguntar para o hidrogênio, quem é teu ídolo? Ele vai falar assim, o hélio, que é o gás nobre mais perto dele. E se esse gás nobre tem 2, ele estaria estável com 2 elétrons. Vamos ver aí o seguinte, par compartilhado. A gente costuma representar por um tracinho, então H, tracinho H. É a ligação covalente, a explicação para surgir o gás hidrogênio. Pensando na diferença de eletronegatividade existente entre os átomos, o que a gente vai perceber é que nos dois casos anteriores, Cl2 e H2, como são átomos iguais, teremos uma diferença igual a 0. Toda vez que essa diferença é 0, é porque a ligação é apolar. Mas a ligação de que tipo? Como foi compartilhamento, uma ligação covalente. Então, valores que são menores que 1,7, normalmente representam ligação covalente. Quando o valor crava em 0, é porque ele é covalente apolar. Olha outro exemplo surgindo aí. A água, molécula famosa, H2O. Vamos ver a ligação dela. Seria um oxigênio preso a 2 hidrogênios. Cada hidrogênio com um elétron de valência. E o oxigênio, que é do grupo 16, família 6A, 6 elétrons. A gente viu que o hidrogênio normalmente tende a receber elétron. E o oxigênio, que tem 6, também iria querer receber. Saída, compartilhamento de elétrons. Vai! Oxigênio compartilhou com um e compartilhou com outro. Chegando então aos 8 elétrons. Configuração estável. Cada par compartilhado é um tracinho, uma ligação covalente. Faz a diferença de eletronegatividade, vai! O oxigênio na tabela periódica, 3,5 e o hidrogênio, 2,1. Fazendo o maior menos o menor, 3,5 menos 2,1, 1,4. Valor menor que 1,7, ligação covalente. Mas aqui, como o valor é diferente de 0, ela é covalente polar.
Resumindo melhor essa história, toda vez que você imaginar um compartilhamento de elétrons, entenda como uma ligação covalente. Quem é que normalmente faz essa ligação, hein? Um ametal quando está preso a outro ametal, que foi o caso do Cl2. Ou então, hidrogênio preso ao hidrogênio, foi o caso do H2. Ou ainda, ametal preso ao hidrogênio, foi o caso da água. Olhou para compartilhamento, imagina a ligação covalente, que normalmente apresenta diferença de eletronegatividade menor que 1,7. Menor que 1,7 igual a zero, apolar, e diferente de zero, polar. Existe ainda um caso especial de ligação covalente, chamado de ligação covalente coordenada. Ela é a grande responsável pela explicação do SO2, o importante gás. Dá uma olhadinha. SO2, um enxofre preso a 2 oxigênios. Tanto o enxofre quanto o oxigênio são do grupo 16, família 6A. Portanto, 6 elétrons na última camada. Vai! Se tem 6, a ideia é querer ganhar 2 elétrons para atingir a estabilidade. Se os dois querem ganhar, compartilhamento. Então, o enxofre compartilha uma e 2 vezes com o oxigênio. Já estabilizou. Cada nuvem daquela a gente representa por um tracinho. De boa. Mas espera aí. Tem um oxigênio que está precisando de elétrons. Porém, o enxofre já está estável. Então, é hora de entrar em ação a ligação covalente coordenada. Qual a diferença? Que no lugar deles compartilharem um par de elétrons, onde cada um contribui com um elétron, um dos átomos chegaria com o par eletrônico inteiro, que no caso seria o enxofre. Ele pegaria aquela nuvem que só ele usa, colocaria à disposição do oxigênio para compartilharem e usarem ao mesmo tempo. Dessa forma, faz a ligação covalente coordenada. Representa cada nuvem dessa por um tracinho. Vai! Ficou O dupla com S e o S um tracinho com oxigênio. O traço de cá foi a nossa ligação covalente coordenada. Agora que a confiança toma conta do teu corpo, é hora de sair por aí soltando o teu conhecimento em química. É o nosso momento Químico Ostentação, hein? Olha esse exemplo famoso. HNO3, um composto grande, um composto ternário, feito por 3 elementos: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Como é que a gente consegue desenhar todas as ligações ali, hein? A dica, amigão, é começar pelo elemento central, que no caso é o nitrogênio. Rodeia ele com oxigênio, vai! No caso aqui, são 3. E por último, coloca o hidrogênio preso ao oxigênio. Queremos os elétrons da camada de valência. Hidrogênio, 1. Oxigênio, 6. Nitrogênio, que é do grupo 15, família 5A, 5 elétrons. Agora é hora de fazer as ligações. O hidrogênio, você se acostumou que ele compartilha, chegando a 2 elétrons, estabilizou. Já fez uma ligação. O oxigênio, que tem 6, precisa fazer 2 ligações. Já fez uma, faz outra. Nitrogênio, que tem 5, precisa fazer 3 ligações. Já fez uma, escolhe um oxigênio e faz mais 2. Chegando assim à estabilidade. Fala para mim, cada par compartilhado a gente pode trocar por um tracinho. Traço para todo mundo. Espera aí, sobrou um oxigênio. Esse oxigênio aí está precisando fazer ligação, está precisando de um par eletrônico. Mas o nitrogênio já está estável. Qual é a saída, hein? Ligação covalente coordenada. Para isso ele pega o par e coloca à disposição, fazendo assim a ligação com o oxigênio. Dessa forma, tracinho nela. Está feito o HNO3. Todas as ligações envolvidas nele. Eu agora tenho uma perguntinha para você. Qual é o estado físico dos compostos que fazem a ligação covalente? Na verdade, amigão, se o composto fizesse ligação iônica, você já saberia. Em temperatura de 25 graus Celsius e pressão ATM, eles são sólidos. Mas fazendo ligação covalente, você pode ter compostos que sejam sólidos, líquidos ou gasosos. O açúcar, por exemplo, faz ligação covalente, é um composto molecular e ele é sólido. A água é líquida, faz ligação covalente. E o Cl2, por exemplo, o hidrogênio, são gasosos. Então, para compostos moleculares, compostos que fazem ligação covalente, podemos ter
Estado sólido, líquido ou gasoso, em condições normais. Mas espera aí, e aquela história da frigideira, hein? Por que a frigideira é de metal, porém o seu cabo não? Frigideira de metal. Portanto, vários metais ali dentro. Mas qual a ligação que une esses metais, hein? É a famosa ligação metálica. Pode unir metais iguais ou diferentes. Se forem diferentes, o nome será liga metálica. Mas o que tem de tão especial nos metais? Os metais, em condições ambientes, pressão ATM, temperatura de 25 graus Celsius, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. E eles são excelentes condutores de corrente elétrica e calor. Por isso que o cabo da frigideira não pode ser de metal, porque senão o calor viria todo para o cabo e você não conseguiria encostar nesse cabo. Outra característica marcante dos metais é a maleabilidade, que é a facilidade que os metais têm de serem transformados em lâminas, e a ductibilidade, transformados em fios, característica dos metais, que normalmente têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, sendo excelentes condutores. Mas qual é a teoria que explica bem esse comportamento deles, hein? É a famosa teoria do mar de elétrons. Essa teoria traz a ideia microscópica de como funciona uma ligação metálica. Imagina que eu tenho vários metais envolvidos ali, vários núcleos positivos, por causa da presença do próton. Ao redor do núcleo, temos os elétrons, a parte negativa do sistema. Pelo fato dos metais terem como característica liberar, ceder os elétrons ficam livres e ficam circulando o material de maneira desordenada. E essa circulação desordenada que é capaz de conduzir com facilidade a corrente elétrica. Daí a explicação derivada do mar de elétrons. Agora que você já sabe tudo das ligações entre os átomos, é hora de bater no peito e sair por aí. Bata no peito e grita assim: eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu!